dar o igual. Há muitos pais que acham que vão perder o poder, o controle, Sim. eles é que vão mandar na relação, e não é. Essas elas apanham muito facilmente a tua linguagem não verbal. Não é? Como eles não têm a linguagem tão desenvolvida como nós no início, eles facilmente apanham, ok, olha qualquer coisa que me está. Como é que eu posso, se a minha intenção é criar vínculo, não é? Como é que eu posso construir esse vínculo sabendo que eu vou estar a oscilar entre diferentes estilos de parentalidade? Olá, eu sou a Cátia Neves do Bonus Daughter e bem-vindas ao Espaço Seguro com a Cátia Pereira. Olá Cátia, como estás? Olá Cátia, tudo bem? E contigo? Também está tudo bem, muito curiosa desta semana. Esta semana não estou entusiasmada, estou curiosa. Uau, eu acho que a curiosidade é das coisas mais porreiras, quer dizer, fixe. As coisas mais fixes que nós temos na nossa vida, não é? Porque há sempre, assim, tipo espaço para perceber o que é que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Boa. Lembras-te, nós tínhamos ficado aqui de falar, porque tu abriste ali um loop de curiosidade feminina no último podcast acerca dos diferentes tipos de parentalidade. E eu fiquei, diferentes tipos de parentalidade. O que há? Quantos há? Fala-me de tudo, conta-me tudo. Olha, é super importante falarmos sobre este tema dos diferentes tipos, estilos de parentalidade. Porque, de facto, é algo que muitas vezes os pais, as famílias vêm ter comigo a questionar-me como é que eu faço quando eu tenho alguém, não é, que está comigo e que pensa de uma maneira totalmente diferente no que toca à educação. E às vezes esses são os motivos de disrupção, de desconexão e de... Entre o casal? Entre o casal, exatamente. Porque há sempre um que quer provar de que está mais certo que o outro, começam daquelas lutas de poder, e porque o meu é melhor e o teu não dá. E então acho que a primeira premissa que nós podemos deixar aqui é que não há um estilo que é melhor, digamos, do que o outro. Há um estilo que de facto conecta-nos mais com o outro, e nós já vamos descobrir qual é, que nos conecta mais com as crianças, digamos assim, que nos conecta mais enquanto família. Mas na verdade, a partir do momento em que eu rejeito e não quero aceitar que aquele estilo de parentalidade também é possível, eu já estou a não abrir o tal espaço seguro para perceber porque é que a outra pessoa está a agir daquela forma, não é? Porque dentro do estilo de parentalidade há toda a comunicação, há toda a forma de estar, há toda uma ação, uma série de comportamentos que estão a acontecer que nos permitem ter estes diferentes estilos de parentalidade. Por isso é que tu estavas a dizer que a curiosidade é muito fixe, não é? Sim. Porque se eu começo aqui a entrar contigo e estamos aqui a falar, vamos retirar a coisa dos estilos de parentalidade agora da equação, mas vamos estar a falar que tu dizes que vermelho é muito fixe e eu digo que não, a cor que eu gosto é verde e é assim, se tu queres ser uma pessoa de jeito, tu gostas é de verde. Se entramos aqui nisto, entra o tal combate que estava a dizer versus se eu ficar curiosa em relação, olha, o que é que te faz gostar de vermelho? Exatamente. O que é que o vermelho te faz sentir? Ou que imagens é que obtens acerca do vermelho? Se calhar abre-se aqui um espaço... Exatamente, para entender. Porque, vamos pensar assim, se nós vimos as duas de diferentes tipos de educação, não é? Eu tive um tipo de educação, tu tiveste outro tipo de educação. A forma como tu olhas para o tema educação, que ainda é um tema muito tabu, é uma determinada forma e eu vejo numa outra forma. Qual é que é a forma que está mais certa? Não há a forma que está mais certa. A forma que está mais certa é aquela que me ajuda a estar mais vinculada. E às vezes é isto que nos falta, esta capacidade de entender e de querer compreender o outro. Tu disseste a forma que ajuda a estar mais certa e eu queria só, dependendo de qual é a intenção. Dependendo de qual é a intenção, certo. Dependendo também do contexto. Ok? Porque há contextos em que tu vais precisar de, se calhar, de entrar com determinado estilo de parentalidade que certo. Não é o teu estilo de parentalidade habitual, entendes? Então, se calhar entrando já aqui um pouco dentro dos estilos de parentalidade, não é? Queres começar por falar o nosso estilo preferido, que é o estilo de parentalidade? Eu quero muito! Nós podíamos dizer que este é o melhor, não é? Este é o melhor. O favorito, é o melhor, é a receita para todos! Exatamente. O que deixa, ao pensarmos assim, deixa logo ser parentalidade consciente, não é? Deixa logo ser parentalidade consciente. Mas dentro do estilo de parentalidade consciente, que é o estilo que nós nós procuramos, não é?
pôr já aqui a frase de que nós não conseguimos estar sempre num determinado estilo de parentalidade. Okay? Se puder haver assim uma intenção, uma motivação, é mais no sentido de eu vou procurar ou encontrar formas, acho que é assim, encontrar formas de estar cada vez mais em parentalidade consciente. Okay? Sim, é isso, da parentalidade consciente. Ok, então, a parentalidade consciente, eu acho que é uma forma incrível de estar na vida, porque nós olhamos-nos de igual para igual. Ou seja, apesar de nós termos diferentes tamanhos, não é? Ou seja, eu sou adulta, sou maior, a criança é mais pequenina, então, em vez de estarmos a pensar, ok, eu é que tenho razão, eu posso considerar também, perceber que a criança também tem uma opinião que é tão válida como a minha, tem emoções que são tão válidas como as minhas, tem necessidades que são tão válidas como as minhas, e isto faz do quê? Ajuda-me a desconstruir muitas vezes crenças que eu tenho sobre a forma como eu posso educar, sobre, se calhar, será que eu estou sempre certa? Será que eu não posso ver outros pontos de perspectiva? A tal curiosidade que nós falamos no início, que eu acho que é super importante, que é o acolher a relação, perceber que a relação é o mais importante, e eu acho que isto, a parentalidade consciente, é muito defensora disso. O vínculo é super, super importante, eu acho que é o elemento mais importante. E depois a questão de pensarmos que, voltarmos outra vez à intenção, não é? Porque é que estamos aqui vinculados, e a tal desconstrução daquilo que são as minhas crenças e que hoje em dia não me ajudam enquanto mãe, não é? Ok, mas Cátia, deixa aqui recuar um bocadinho, porque, pronto, eu e tu andamos neste mundo da parentalidade consciente, só que trouxeste aí bastantes informações que eu fiquei a pensar que todas elas eu precisei de várias explicações para perceber o que é que isso significava. Sim. E tu falaste aí de uma coisa de as emoções da criança têm tanta validade como as minhas, têm tanto valor, têm igual valor, e eu fico a pensar o que é que isso significa? Porque eu acho que não sei, mas acho que a maioria das pessoas não acha que não está a dar igual valor às emoções, só que eu não sei o que é que isso significa dar igual valor. Na prática, não é? Imagina quando tu corres aquelas frases típicas, e todos nós, a maioria de nós faz, que é, olha, não chores, isto já passa, não fiques triste, ou então para de estar tão feliz e contente e de saltar ou seja, a partir do momento em que nós começamos a desvalorizar, não é? Ou a menosprezar certo tipo de emoções, eu deixo de estar na vinculação, eu deixo de estar no vínculo, na relação. Okay. Estás a perceber? Porque, ao contrário, vamos introduzir já aqui, se calhar, o outro estilo de parentalidade para percebermos, se calhar, e clarificar um pouco mais o que é e o que é que não é. Estilo. Olha, eu ia dizer que é um estilo de parentalidade assim um pouco mais autoritário, do género. Se calhar aquilo que é mais conhecido nas nossas gerações, que é eu é que sou adulto, eu é que mando. Sim. Entendes? Tu obedeces. Há uma cultura muito de obediência, enquanto que na parentalidade consciente há uma cultura muito mais de colaboração. Ok. Qual é que é aqui a diferença também? É que o facto de eu ser adulto, eu tenho sempre a responsabilidade de criar a relação. Ok? Em qualquer estilo, eu sou responsável por criar a relação. Só que a diferença é, quando eu estou em parentalidade consciente e eu baixo à altura da criança, digamos assim, eu estou a vê-la de frente e estou, eu estou a incluí-la. Eu estou não só a ver as minhas necessidades e a reconhecer as necessidades, como eu também estou a incluir e a ver as necessidades da criança. Numa parentalidade mais autoritária, eu vejo as minhas necessidades, mas eu não vejo as necessidades da criança. Tu não tens opinião. Aqui a tua opinião não é válida. Agora não me venhas com essas histórias. E eu ouvi isso N vezes. Eu ouvi isso N vezes. E também quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu, ok? Não significa com isto que eu, quando estou a praticar parentalidade consciente, eu não coloco os meus limites. É super importante, não é? Colocar na mesma os meus limites e dizer, ok, já estás a ultrapassar esta barreira e daqui não podes passar. Já me estás a magoar, já estás a magoar o teu irmão, já entendes? É importante também, não é? Porque às vezes, quando nós estamos, e acho que tu também te paras com isso, não é? Quando estamos a falar de parentalidade consciente,
as pessoas pensam que somos permissivos, não é? Do tipo, vocês deixam fazer tudo, não é? Não há limites. Não. A parentalidade consciente inclui vínculo e limites. E vínculo e limites estão os dois ligados. Sim, é super importante. E nem sempre as coisas estão muito claras, porque no caminho para a parentalidade consciente eu encontrei vários desafios, né? Eu tinha uma postura muito mais autoritária, o que dava muito jeito, porque as coisas, o autoritário tem a questão do curto prazo, as coisas têm ali o resultado. E que às vezes dá jeito, porque dá-te menos trabalho no curto prazo, mas depois isso reflete-se mais à frente com desafios, como nós sabemos e experienciamos. Sim, porque mexe na autoestima. Mas quando comecei no percurso da parentalidade consciente, isto não é sempre uma certeza, isto é uma descoberta constante, né? Porque, ok, como é que eu vou dar o igual valor? Né? Se tu vens tanto uma perspectiva autoritária, apareceu o desafio de, ok, como é que eu vou dar o igual valor? O que é isto dar igual valor? Como é que eu vou respeitar as emoções dos meus filhos? O que é que isso significa? O que é que isso significa na prática? Como é que eu vou dar estes passos? Exatamente. Eu acho que, olha, aqui o grande convite da parentalidade consciente é de eu olhar para mim mesma e perceber como é que eu emocionalmente me sinto quando eu estou a ter em conta a opinião dos meus filhos. Porque há muitos pais que acham que vão perder o poder, o controlo, eles é que vão mandar uma relação, não é? E depois se eu faço esta abertura de espaço para que ouvir a opinião deles, então significa que eu vou ter que ouvir sempre a opinião deles, entendes? E não é isso, é sempre caso a caso, é sempre situação a situação. A parentalidade consciente é mesmo isso, é o que eu possa, a momento, não é? Avaliar onde é que eu me encontro, como é que eu me sinto, perante aquela situação que está a acontecer, porque o eu ter igual valor, ou seja, ver a criança à minha altura, permite-me entendê-la, permite-me ver para além da alma, permite-me estar mais conectado, o que faz com que, consequentemente, haja uma redução de momentos de birra, momentos em que a criança se sente completamente desconectada, desmotivada, em que há mais momentos em que a criança está a trabalhar a sua própria autoestima, então estamos a ajudá-la a trabalhar a sua autoestima e, portanto, há aqui um benefício mútuo. Entendes? Porque acaba por ser um pouco, eu repensando noutros podcasts que nós falámos, a criança também traz isto e nós também trazemos isto, nós queremos ser vistos e quando entramos numa parentalidade mais autoritária, nós deixamos de ver a criança. Exatamente. Porque começo eu a comandar e a dizer, não é que eu não perca, ou seja, na parentalidade consciente eu também vou guiando a situação, mas a parentalidade autoritária tem aqui uma voz de comando, de cima para baixo, não é? E ao fazer isto, porque se eu fizesse isto numa relação, né, se eu fizesse isto, nós estamos aqui a conversar e dizer, Kátia, cala-te, e para já com isso. Eu não te estava a ver e não te estava a ouvir, não estava aqui a criar um espaço seguro contigo e portanto tu não te sentias vista e provavelmente tu ias virar para mim com uma resposta que quando é uma criança a fazer nós consideramos de birra. Exatamente, tal e qual. É super engraçado porque nós tanto simultaneamente tratamos as crianças como pequeninas e crianças, mas depois ao mesmo tempo exigimos delas atitudes de adultos. Exato. Estás a perceber? Porque crianças pequeninas, elas não têm maturidade suficiente ao nível emocional, cognitivo, para saber lidar com certas situações. Então, nós somos a referência. Nós precisamos de olhar para nós e perceber, ok, hoje se calhar estou mais cansada. Ao estar mais cansada, significa que eu estou com menos paciência. Com menos paciência para brincar, para me conectar e está tudo bem. O que é que eu posso fazer para agora lidar com esse meu cansaço? Preciso descansar, tenho tempo, não tenho tempo e avaliar. Ou então dizer mesmo, olha, eu hoje não tenho tanta disponibilidade. Não é? E tens direito a dizer isso. E tens direito a dizer isso, porque isso é verdadeiro, isso é parentalidade consciente, é tu dizeres o que é que tu sentes, porque
as crianças elas apanham muito facilmente a tua linguagem não verbal. Yeah. Sabes? O que é que o teu corpo está a dizer? Eles sabem. Não é? Como eles não têm a linguagem tão desenvolvida como nós no início, eles facilmente apanham, ok, olha, há ali qualquer coisa que não está bem. É se eu vou brincar, tipo, vamos lá brincar. Exatamente, eles já percebem, epá, não, lá está ela a vir com esta atitude de tipo, não quero, não é? Não quero. Então, como é que eu posso, se eu quero, se a minha intenção é criar vínculo, não é? Como é que eu posso construir esse vínculo sabendo que eu vou estar a oscilar entre diferentes estilos de parentalidade? Às vezes no mesmo dia ou na mesma hora, eu posso tanto ser uma mãe autoritária como posso ser uma mãe consciente, como posso ser uma mãe mais permissiva. Sim, E há momentos que algum destes estilos vai-me servir a minha necessidade, entendes? Então eu acho que é um pouco isto. Se falando da parentalidade mais permissiva, que eu acho que depois confunde-se aqui em alguns momentos com a parentalidade mais consciente, as necessidades da criança são sempre em primeiro lugar. Isto é muito comum acontecer quando nasce o bebê. Muito comum. E é normal. Porque tu tens ali um ser humano que está dependente de ti. Quer que tu queiras, quer não. Ele está dependente de ti. Se nós entrarmos da luta, vá, cresce, vá, bora, não já dá. tratavas da tua refeição. Já tratavas da tua refeição. Mas depois é engraçado observar o seguinte, que é, eles querem começar a ganhar autonomia e os pais dizem, não, isso não podes fazer, não, isso não podes fazer. E começam a limitar. Então nós estamos sempre aqui dentro destes dilemas, não é? De, que confusão, isto não é nada claro para nós. Vamos dando instruções bem esquisitas. Bem estranhas, muito esquisitas, exatamente. Então, esta parentalidade mais permissiva, eu só estou atenta às necessidades da criança. E às vezes é extremamente interessante observar isso nos primeiros anos, nos primeiros meses. Às vezes é uma desconexão também da própria mãe, às vezes é uma desconexão da relação, tipo, isto já não estava bem, então eu agora tenho aqui um motivo não é? Para estar mais em vínculo e, portanto, ok, agora já não quero. E então estão super atentas, mas quando estão super atentas e não estão a cuidar das suas próprias necessidades, correm o risco, um dia mais cedo ou mais tarde, de perceberem que há aqui coisas com as quais eu não estou a sentir muito confortável. E depois vêm-me perguntar, mas será que eu estou a criar uma criança super dependente de mim? Ou seja, não estou, apesar de quererem dar o melhor, mas acho que também quem vai pelo estilo autoritário acham que os pais acham sempre que estão a fazer o melhor, acabam por não conseguir criar o vínculo seguro. Exatamente. Porque tu já disseste isto N vezes e é verdade, a criação do vínculo seguro só vai acontecer se eu tiver capacidade de criar vínculo seguro comigo. Exatamente. E estar por ali a criança num pedestal e está tudo à frente e vou fazer tudo e ter uma ótica mais permissiva, não vai deixar de criar um vínculo seguro comigo. No autoritário também não. Exatamente. Sabendo que há momentos, não é? Que nós vamos estar lá e aceitar às vezes e reconhecer, ou seja, ver, estou mesmo a ser uma mãe autoritária agora. De onde é que isto está a vir? Que parte de mim quer ser autoritária? O que é que isso é a mesma parentalidade consciente. A ver momentos. Exatamente. Eu demorei imenso tempo a chegar a isso, sabes? Imenso tempo. Porque eu achava, tinha uma imagem da parentalidade consciente, quando nós falamos assim destes conceitos muito abstratos, criamos imagens. Exatamente. E lá está, já te mostrei várias vezes. Esta imagem de cima de uma montanha, completamente certo, montes de flores e criancinhas a voar, criancinhas a andar a correr com borboletas à volta. Isto era parentalidade consciente. Eu consegui sempre transmitir as minhas necessidades e estar atenta, eu consegui ouvir, e de repente via-me a recorrer a estratégias de manipulação. Bruta. Autoritária. Tudo porque tu não sentias segura contigo mesmo e pensavas que ias perder o controle. Já estou a fazer isto tudo mal e agora relaxa um pouco mais e digo, olha. É interessante, não é? Eu acho que é interessante perceber a questão de origem que nos leva a entrar nesse estilo, sabes? No estilo de parentalidade, sim. O que é que te leva a querer, ou o que é que te leva a recorrer àquele estilo de parentalidade? É o medo de perder o controle? É o medo que eles não gostem de mim? É eu não querer lidar com o resto da vida?
é o quê? O que é que me leva a Às estar vezes pode ali? ser uma birra tua também. Às vezes pode ser uma birra, sim. Às Pode vezes ser uma birra, caso Às vezes ajudar. pode ser uma birra, às vezes pode ser nós não conseguimos de todo. Eu conheço mães e pais, ok? Que tanto querem mudar, mas que não conseguem fazê-lo. Porque está tão enraizado as crenças de educação que foram passadas pelos pais. É um hábito, não é? É um hábito tão grande e que sentem-se sem chão por não conseguirem fazer diferente. Sabes? Não tem referências. Não têm referências, que é super importante em termos de estilo de parentalidade. E então eu acho que isso é fundamental, é mesmo fundamental. A questão dos pontos de referência é muito relevante, porque começamos a dar os passos nesta coisa de parentalidade consciente, mas não conhecemos ninguém que o faça. Exatamente. Não temos exemplos. Exatamente. Quando voltamos para a casa, que é habitual, que tem aquelas âncoras todas lá metidas da nossa forma de atuação, e acontece, e a vida acontece, e eu quero colocar ali uma cena nova, como é que se faz? é importante abrir este espaço. Só o facto de tu pensares como é que se faz, ou se é possível fazer diferente, isso já é um passo gigante, sabes? O querer, o perceber que, ok, não é bem assim que eu quero. Há aqui coisas que eu quero mudar, já isso é um passo muito, muito interessante. Já estão a entrar no caminho da parentalidade consciente. Exatamente. E eu acho que esta tomada de consciência, que às vezes até só surge numa das pessoas do casal, não é? É importante. O ideal seria que fossem os dois a quererem. Okay? Porque daí a tal importância de falar sobre isto. Exatamente, aí eu ver o tal espaço que é necessário para falar sobre isto. O tal perceber a origem de onde é que isto está a vir e que necessidade é que eu estou a querer preencher quando estou a recorrer a um destes estilos. Um destes, tu queres dizer, quando vou para o permissivo ou quando vou para o autoritário. Ou até mesmo quando vou para o consciente. A sério? Pode ser. Sim, pode ser. Não é? Porque é a capacidade de tu sentires que tu não és um estilo de parentalidade, tu tens vários estilos de parentalidade. Sim. E quanto mais tu reconheces esses estilos de parentalidade em ti, mais percebes que há muita programação que foi feita lá de trás, não é? Da relação que tu tiveste com os teus pais, e que eles fizeram o que tiveram a fazer, mas que tu não és os teus pais. Então, a partir daqui, tu podes assumir a responsabilidade de, ok, como é que eu quero fazer mesmo isto? O que é importante para mim em termos de educação? Quais são os meus valores? Como é que eu quero educar? Como é que eu penso sobre esta questão ao nível das escolas, das creches? Como é que é importante para mim criar o vínculo? Como é que é para mim bom ou mais saudável lidar quando a criança está com uma birra? Como é que eu comunico melhor com o meu parceiro? E incluir novamente todas as esferas, entendes? Questionar muito mais, que isto é uma ferramenta que a parentalidade consciente nos traz, não é? Isso, questionar. Será que tem mesmo que ser assim? E eu acho que às vezes, sabes qual é que é o nosso receio? É, como nós fomos educados de uma determinada forma, o pôr em causa ou em questão a nossa educação às vezes gera aqui muitos desconfortos, sabes? Abanar os pilares. Quando às vezes alguns de nós dizem, eu tive uma infância feliz. E tu fazes 2 ou 3 perguntas e tu percebes, afinal... E isto não tem a ver com o amor pelos nossos pais. Isto não é um julgamento de que vocês podiam ter feito melhor. Não tem a ver com isso. Tem a ver com, ok, isto aconteceu desta forma, resultou em certa medida, porque hoje nós olhamos para a nossa geração e percebemos que nós temos estado a trabalhar aqui imensas feridas emocionais, imensa autoestima, imensa forma de como nos vinculamos uns com os outros. Somos uma geração muito do fazer Exatamente. e pouco do sentir. Exatamente. E a minha questão que nós podemos deixar aqui, não é? Queremos continuar a repetir isto para as próximas gerações? Ou podemos fazer diferente? Então, se eu tomar consciência de que eu estou a recorrer em certos momentos à parentalidade mais autoritária, que parte de mim é que quer recorrer a esse estilo de parentalidade? Não é? O que é que está ali por preencher? O que é que está ali por preencher em termos de necessidade, não é? De que outra forma é que eu posso ir aproximando da parentalidade mais consciente, não é? Se eu tivesse que resumir um pouco isto, não sei se tu concordas, a parentalidade consciente é quase como um permanente questionar. Sim. Não é? Sim. Às vezes até é chato. Às vezes parece que estava todo para ali no stop. Não, mas é
não é? Um permanente questionar do que se está a passar. E o cuidar da relação. O cuidar da relação. O cuidar do espaço. Sim, porque eu posso estar aqui só no questionar Sim, e depois não fazer nada. Não fazer nada. Não, sim. É eu questionar e eu cuidar. É eu cuidar da relação. É eu saber que qualquer desafio que eu tenho ao nível da parentalidade, eu vou encontrar a resposta na relação que eu estou a criar. Okay? E eu posso a todo momento criar e reparar. E que isso é a dinâmica do vínculo. Okay? E eu acho que isso é super importante. Okay. Super importante. Kátia, eu e tu já andamos nestas andanças de má vida, da parentalidade consciente, há algum tempo. E eu acho que se calhar é um tema interessante, porque é o estilo de parentalidade que nós subscrevemos. Acho que era interessante, no próximo podcast, se tu concordares, tu sabes que eu deixo sempre aqui. Se tu concordares, falarmos se calhar um pouco de que valores, que pilares é que estão por trás da parentalidade consciente. Acho ótimo. Acho que vai ser um ótimo episódio. Estou super entusiasmada. Olha, já vamos chegar entusiasmados. Eu vou levar a curiosidade atrás. É muito necessário, muito curiosidade. Obrigada, Kátia, obrigada. Obrigada eu. Se gostaram deste podcast, coloquem um gosto, partilhem. Se vos surgiram dúvidas, já sabem que podem contactar as Cátias nos respectivos canais. E até à próxima. Adeus.